Só que quando a gente fala de saciedade, de ingestão de proteínas gerando saciedade, nós temos estudos bem interessantes. Por quê? Principalmente por conta desses dois peptídeos aqui, GLP-1 e peptídeo YY. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que me acompanha, que está aqui toda quarta-feira, 19 horas. Bem-vindo para você que não me conhece. Meu nome é Igor Richter, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática, para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu consultório, no seu dia a dia, e dessa forma atinja resultados ainda melhores com os seus pacientes, beleza? Tema extremamente importante, né? Quando a gente fala desses suplementos assim mais comuns, né? Que todo mundo conhece, que todo mundo tem acesso, que todo mundo usa, mesmo sem saber para que serve, acaba sendo uma aula que gera muito interesse. Então eu resolvi falar sobre o whey protein voltado para o emagrecimento. Ah, Igor, mas o whey protein, um suplemento de proteína, ele não serviria apenas para o ganho de massa muscular? E a gente vai ver que não. Inclusive, dietas com alto teor de proteínas são até mais interessantes no emagrecimento do que na hipertrofia, beleza? Então, vamos para a nossa aula 40, como usar whey protein para os melhores resultados de emagrecimento. Então, vamos lá. Quando que eu vou utilizar? Tem aplicação no emagrecimento? Mais uma vez, agora eu vou falar da importância, do impacto positivo de um aumento na ingestão de proteínas no emagrecimento, beleza? Enfatizando, eu não estou falando do whey protein, eu estou falando de proteínas. Quando a gente tem um aumento na ingestão de proteínas, nós temos um aumento, uma melhora da manutenção da massa muscular. Em outras palavras, um efeito anticatabólico, né? Considerando que, para o emagrecimento acontecer, é necessário um contexto metabólico de déficit calórico. Para que ocorra o emagrecimento, é necessário um contexto metabólico de déficit calórico, certo? Só que esse contexto, pensando no emagrecimento, tem alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, o catabolismo muscular. Não é isso? Então, se eu estou fazendo uma dieta para emagrecimento, eu vou perder gordura, mas muito provavelmente eu vou perder massa muscular. A partir de um aumento na ingestão de proteínas, eu consigo reduzir esse efeito catabólico. Por quê, Igor? Por que isso acontece? Porque nada mais é esse catabolismo muscular do que o nosso corpo quebrando as nossas estruturas, quebrando a nossa musculatura para prover aminoácidos que serão utilizados para a produção de energia no processo de gliconeogênese. Não é isso? Só que, se eu tenho uma grande ingestão de proteínas, né, eu estou colocando esses aminoácidos para circular na minha corrente sanguínea através da alimentação. Ou seja, eu estou ingerindo proteínas, essas proteínas estão sendo quebradas em aminoácidos, estão circulando na minha corrente sanguínea, e o nosso corpo, dessa forma, não vai detectar essa necessidade de quebrar a minha musculatura para prover esses aminoácidos. Então, essa é a função anticatabólica do aumento da ingestão de proteínas em dietas para emagrecimento. Além disso, efeito termogênico, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas, de forma resumida, o nosso corpo ele gasta mais calorias para digerir, transportar e metabolizar as proteínas em comparação aos carboidratos e lipídios. Tudo bem? Aumento da sensação de saciedade, também vou explicar isso mais à frente. As proteínas são o macronutriente que mais gera sensação de saciedade em comparação ao carboidrato, ao lipídio. A proteína gera uma maior liberação de hormônios que aumentam esse efeito sacietogênico. Tudo bem? E também, a partir de um aumento na ingestão de proteínas, nós temos uma via lipogênica menos favorecida. O que é isso, Igor? Que, mesmo que você exagere no consumo de proteínas, a chance de ocorrer a produção de gorduras a partir desses aminoácidos é menor em relação aos outros macronutrientes, em relação aos carboidratos e aos lipídios, beleza? Igor, você falou aqui que esses benefícios não são efeitos exclusivos do whey protein, e sim das proteínas. Então você quer dizer que eu consigo também atingir esses efeitos através dos alimentos? E a resposta é que sim. Porém, é possível, através do cálculo da sua dieta, que você não consiga atingir com os seus pacientes os valores necessários através de alimentos. Então,
Um primeiro ponto aqui é a praticidade. Pensando naquele paciente que acorda cedo, sai de casa às 6 horas da manhã, vai para o trabalho, pega transporte, vai direto para a academia, volta de transporte, tem uma rotina super corrida. Para esse paciente, pode ser muito mais simples ele levar um scoop de whey, 12 scoops de whey, num potinho, do que ele levar várias marmitas para serem consumidas ao longo do dia. Bem? Então, em relação à praticidade, o whey protein ele apresenta essa vantagem muito grande em relação aos outros alimentos proteicos, beleza? Então, é possível também esses benefícios através da ingestão de alimentos proteicos, mas na prática, eu acho que essa é a palavra, na prática é um pouquinho mais complicado. Além disso, os alimentos fontes de proteína geralmente são associados a gorduras. Então, eu mostrei aqui anteriormente o ovo inteiro tem gordura, as carnes, o frango tem gordura. Então, se você quer atingir um valor maior de proteína na dieta do seu paciente e você aumenta a prescrição desses alimentos, consequentemente, você acaba aumentando a ingestão de gorduras. Então, a não ser que o seu paciente ele tenha uma grande afinidade com clara de ovo, fechar essa dieta vai ser um pouquinho mais complexo e o whey protein entra muito bem nessa lacuna, porque você vai prescrever e o seu paciente vai ingerir exclusivamente proteína, de forma prática, rápida e com baixíssimos teores de carboidrato e de gorduras. Beleza? Igor, pode ser outra proteína em pó? A aula é sobre whey protein, o tema é whey protein no emagrecimento, mas eu consigo, através de outras proteínas em pó, cumprir todas essas propostas de proteínas no emagrecimento? E a resposta é que sim. Tá? Através da albumina. A albumina é uma excelente opção. Tem um contra, que é essa questão do paladar. O gosto da albumina realmente, não sei se vocês já provaram, mas é bem desagradável. Mas um custo-benefício acaba sendo, inclusive, melhor do que o whey protein. Então, é possível, sim, através de outras proteínas em pó, através de proteínas em pó de origem vegetal também. Tudo bem? Nessa aula que eu mencionei, que está lá no curso da lojinha, você tem uma interpretação completa dessas proteínas de origem vegetal. Não vou entrar nesse assunto aqui, mas se você tem interesse nesse assunto, se você atende pacientes vegetarianos, veganos, eu recomendo que você assista esse conteúdo, beleza? Então pode sim ser atingidos esses benefícios através da suplementação de outras proteínas em pó que não o whey protein. Agora eu vou falar de forma breve sobre esses pontos, sobre os benefícios das proteínas no emagrecimento. Já contextualizei aqui a parte da manutenção da massa muscular e sobre o efeito termogênico, que é o efeito térmico dos alimentos. O que eu tenho para falar aqui? Que, em relação aos outros macronutrientes, em relação aos carboidratos e às gorduras, a proteína ela demanda uma energia maior para que ocorra a sua digestão. Ou seja, a quebra do nutriente, transporte, ela acaba fazendo com que o nosso corpo gaste mais energia para digeri-lo. Então, pensa nesses percentuais aqui como um pedágio. Como um pedágio para a geração de energia. Se você ingere 100 calorias provenientes dos carboidratos, cerca de 5 calorias vão ser utilizadas, 5 calorias dessas 100 serão utilizadas nesse processo de digestão, de absorção, enfim. Se você faz isso com as gorduras, 100 calorias a partir de gorduras, cerca de 3 calorias serão utilizadas nesse processo de digestão. Porém, nas calorias, nas proteínas, se você ingere 100 calorias provenientes de proteínas, cerca de 30 calorias dessas serão utilizadas para o processo de digestão. Uma pergunta aqui importante a ser realizada. Mas, Igor, isso vai fazer diferença no emagrecimento? Esse efeito térmico, ele vai fazer diferença no emagrecimento? E a resposta é que muito provavelmente não. Tá? Isso não tem um impacto direto no emagrecimento, mas vale a pena nós conhecermos. Beleza? Talvez no longo prazo, em uma dieta hiperproteica que dure meses, anos, isso possa sim fazer alguma diferença. Mas a gente não tem dados em relação a isso. Beleza? Só que quando a gente fala de saciedade, de ingestão de proteínas, gerando saciedade, nós temos estudos bem interessantes. Por quê? Principalmente por conta desses dois peptídeos aqui, GLP-1 e peptídeo YY. Quando nós realizamos uma refeição
o nosso corpo produz esses dois hormônios. Beleza? Independente dos macronutrientes dessa refeição. Porém, as proteínas, elas têm uma maior capacidade de estimular a liberação de GLP-1 e peptídeo YY. Esses dois peptídeos, eles vão gerar uma resposta de saciedade maior no nosso corpo. Ou seja, de forma resumida, né, aumentando a ingestão de proteínas, nós temos um aumento da liberação de GLP-1 e peptídeo YY, e isso vai gerar um aumento da saciedade. Então, falando aqui brevemente sobre o GLP-1, ele não é produzido só pelas nossas células intestinais, mas também no sistema nervoso central, mas essa produção ela acontece principalmente nas células L-intestinais. Então, a partir de uma grande ingestão de proteínas, né, as nossas células L-intestinais vão produzir de forma mais significativa o GLP-1, e esse GLP-1 vai agir a nível cerebral no seu receptor, aumentando a sensação de saciedade. Se eu tenho mais saciedade, né, se eu tenho um maior consumo de proteínas, tenho uma maior saciedade, consequentemente eu vou ter menos fome, né, eu vou escapar menos da dieta e vou ter mais resultado. Então essa é a linha de raciocínio que nós temos que ter no momento da prescrição de proteínas para o nosso paciente. Se a gente está falando de emagrecimento, essa proteína, né, a gente não está pensando nessa proteína para ganho de massa muscular. A gente não está pensando nessa proteína para aumento de síntese proteica. E sim para esses outros benefícios que eu estou mencionando aqui, como, por exemplo, o aumento da saciedade. Se esse paciente ele tem uma maior expressão de GLP-1 e peptídeo YY ao longo do dia, ele vai ter uma maior saciedade, né, menos vontade de comer aquele doce, de furar a dieta, de comer aquele brigadeiro depois do almoço. Beleza? Então, colocando aqui imagem de livro, porque vocês gostam de imagem de livro, porque gera credibilidade, né? Então, aqui, o GLP-1 produzido no trato gastrointestinal, agindo a nível cerebral, reduzindo o apetite. Beleza? Ah, Igor, mas e o peptídeo YY? Mesma coisa. Age de forma muito similar. Produzido nas células L-intestinais, né, a expressão é maior a partir da ingestão de proteínas em comparação aos outros macronutrientes, também age a nível cerebral, aumentando a sensação de saciedade. Nós temos menos estudos com o peptídeo YY do que com o GLP-1, beleza? O GLP-1 é bem mais consolidado. Esse estudo aqui é bem interessante, mostra justamente isso. Foram analisadas 9 mulheres obesas, elas ficaram 12 horas em jejum, né? E depois disso, elas receberam, em grupos diferentes, obviamente, duas combinações diferentes. Um grupo recebeu 45 gramas de whey protein mais 300 ml de leite semidesnatado. O outro grupo recebeu 43 gramas de maltodextrina mais 300 ml de leite semidesnatado. Né? E a proposta do estudo foi analisar justamente isso. A sensação de saciedade, a sensação de fome, né? E esses dois marcadores, GLP-1 e peptídeo YY. Vale destacar que esse estudo teve um pequeno viés, que foi, por exemplo, a ingestão de leite junto ao grupo que fez a ingestão de carboidratos, né? Então, no grupo de cima, nós tivemos a combinação de leite com whey protein. Faz sentido, porque a partir dessa ingestão, nós vamos analisar o impacto das proteínas. Só que nesse grupo de baixo, nós também temos proteína no leite. E isso acaba sendo um viés, porém, o volume a ser consumido foi o mesmo nos dois grupos. Então, não tivemos um viés em relação ao volume de alimentos. Obviamente, se o grupo de baixo ingerisse 800 ml de líquido ao invés de 300, seria um viés, mas o volume ingerido foi o mesmo. E o que esse estudo encontrou? Olha que interessante em relação, primeiramente, à saciedade. Que a partir da ingestão que aconteceu aqui no minuto zero, o grupo que fez a ingestão do whey protein, do leite com whey protein, apresentou uma saciedade maior do que o grupo que fez a ingestão do leite com a maltodextrina. Beleza? Então, representado aqui pela linha vermelha, o grupo que fez a ingestão do whey protein apresentou uma saciedade maior. Aqui no minuto 150, elas fizeram uma outra refeição, não vou entrar nessa parte do estudo, mas o que vale pra gente aqui é até esse minuto 150, beleza? Em relação à fome, também, o grupo que fez a ingestão da whey protein com leite apresentou menos fome do que o grupo que fez a ingestão da maltodextrina, beleza?
Em relação ao GLP-1, olha que interessante. O grupo que fez a ingestão do whey protein apresentou uma maior expressão de GLP-1 durante mais tempo. Com o peptídeo YY, a mesma coisa, de forma significativa. O que a gente conclui? Que uma maior ingestão de proteínas tem a capacidade de aumentar a sensação de saciedade, reduzir a percepção de fome e aumentar a liberação desses dois peptídeos, né, que geram saciedade. Beleza? Então, esse é o momento da aula. Esse é o momento da aula que você vai tirar uma foto da tela. Vai marcar o @escola da luta esportiva e vai postar lá no seu Instagram. Pra que, Igor, que eu vou fazer isso? Pra você mostrar para os seus pacientes e para os seus futuros pacientes que você está se capacitando, que você está se atualizando nessa quarta-feira à noite. Igor, mas eu estou assistindo a gravação sábado de tarde. Não tem problema. Você posta aí do mesmo jeito que os seus futuros pacientes vão ver que você está se capacitando e se profissionalizando, beleza? E agora a parte da lipogênese, a parte bem interessante. Mas, Igor, né, já entendi que para ter esses benefícios relacionados a uma maior ingestão de proteínas no emagrecimento, eu vou ter que aumentar a ingestão de proteínas. Eu não vou engordar, ou então o meu paciente ele não vai engordar a partir de uma ingestão muito grande de proteínas, ou seja, se eu adicionar um whey protein na dieta desse paciente, ele não vai engordar, não aumenta as chances dele engordar. Esse é um ponto muito interessante, por quê? Porque essa via bioquímica existe. É possível, a partir de um superávit calórico proveniente de aminoácidos, de proteínas, a formação de tecido adiposo. Mas na prática, os estudos analisam que isso não acontece de forma significativa. Esse estudo aqui mostra isso muito bem. Esse estudo é bem interessante, galera. Preste atenção aqui. Ele fez o seguinte. Os pesquisadores fizeram o seguinte. Avaliaram 30 indivíduos treinados, já eram bem treinados, treinavam musculação há aproximadamente 9 anos em média, e foram separados em 2 grupos. Um grupo manteve o hábito alimentar usual, ou seja, seguiu a alimentação que eles já seguiam, não teve intervenção nenhuma. Foi o grupo controle. Tá? Esse monitoramento foi realizado através de recordatório alimentar. E um outro grupo passou, a partir do momento do estudo, a consumir 4,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Galera, eu acredito, nunca vi nenhum estudo com maior consumo de proteína do que esse. 4,4 gramas de proteína por quilo é muita coisa, galera. Beleza? Então, um grupo manteve a alimentação padrão e o outro passou a consumir 4,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Esse estudo teve a duração de 8 semanas. Inicialmente, vamos ver a diferença nesse consumo calórico, nesse consumo energético. Aqui é o grupo controle, que não teve nenhuma intervenção em relação ao consumo alimentar, então sem diferença significativa antes e depois do estudo em relação ao consumo calórico, deu uma pequena diferença aqui, mas não foi significativa. Em relação ao consumo de carboidratos, pouca diferença, proteína e gordura também, muito parecido, tá? E olha só o grupo alto em proteínas, a diferença. Eles, antes do estudo, faziam um consumo de aproximadamente 2.000 calorias por dia e após essa intervenção, após o momento que eles começaram a consumir 4,4 gramas de proteína por quilo por dia, esse consumo foi para 2.835 calorias. Ou seja, 800 calorias a mais do que eles faziam usualmente. A gente consegue ver que a diferença nos carboidratos antes e depois do estudo foi muito pequena, não teve diferença significativa, foi de 198 gramas para 226 gramas. Em relação à proteína, esse valor quase dobrou, que era o esperado. Então, antes eles faziam um consumo de 162 gramas por dia. Foi para 307. E em relação à gordura também não mudou muito. Resumindo, o que aconteceu aqui? Eles passaram a consumir 800 calorias a mais na dieta proveniente de proteínas. Porque foi isso que aumentou de forma significativa na dieta deles. Beleza? E, Igor, qual foi a diferença na composição corporal? Será que eles engordaram? Será que eles ficaram mais fortes? E vamos analisar. Beleza? Aqui no grupo controle, realmente não teve nenhuma diferença significativa em nenhum ponto. Então nem vou tocar nesse lado do estudo. Mas olha só aqui no grupo que fez a ingestão de proteínas dessa forma cavalar. Teve uma diferença no peso, não de forma significativa, mas foi de 71,8 para 73,5. E o que a gente pensa? Provavelmente eles engordaram.
né? Eles estavam agora em um superávit calórico de 800 calorias proveniente de proteína. Né? Mas não foi o que a gente viu. Ó, em relação à massa livre de gordura, foi de 59,5 para 61,4. Não teve diferença significativa, mas um possível indicativo de ganho de massa muscular. Mais uma vez, sem diferença significativa. Só que olha só, na massa gorda, o que aconteceu? Aqui que a gente esperava realmente um aumento, né? Foi de 12,3 para 12. Não foi uma queda significativa, mais uma vez, só que o esperado seria que esses indivíduos ganhassem gordura. Não é isso? Não foi o que aconteceu. Por mais que eles ficassem 8 semanas com um superávit proveniente de proteínas de 800 calorias. E, mais uma vez, no percentual de gordura, consequentemente, 16,9 foi para 16,3. Ou seja, eles não engordaram, não ganharam gordura a partir desse aumento na ingestão de proteínas, beleza? E você pode estar pensando, mas Igor, em relação à saúde, eu sempre vejo você falando sobre a importância do consumo de proteínas no emagrecimento, você acabou de mostrar artigos relacionados a isso, a esses efeitos positivos, mas isso pode comprometer a saúde de indivíduos saudáveis de alguma forma? Foi o que esse estudo analisou. 14 homens treinados, né? Eles ficaram 6 meses numa dieta normal para eles, para os estudiosos, foi de 2,5 gramas de proteína por quilo, o que já é uma dieta bem hiperproteica para os nossos parâmetros, tá? E 6 meses na dieta mais hiperproteica, com 3,5 gramas de proteína por quilo. O estudo teve 1 ano de duração, ou seja, eles ficaram praticamente 1 ano em uma dieta hipercalórica, em alguns momentos a dieta mais hiperproteica, em alguns momentos a dieta mais hiperproteica, em outros momentos a dieta menos hiperproteica, porém, 1 ano nessas dietas, de 2,5 e 3,5. Foram períodos intercalados, mas o objetivo foi avaliar os impactos na saúde. E olha só, não teve nenhum impacto negativo na saúde desses indivíduos. Tá? Coloquei aqui a tabelinha, se vocês quiserem dar uma olhada. Dar um pause aí para vocês avaliarem parâmetro a parâmetro, mas não tivemos diferença significativa em nenhum dos marcadores bioquímicos, beleza? Em relação ao perfil lipídico, também não. E o que esse estudo diz? Conclui que existe a segurança nesse consumo de 2,5 a 3,5 gramas de proteína por quilo dentro de um espaço de tempo de 1 ano em indivíduos saudáveis. Resumindo tudo isso aqui, para nossa prática. Quanto que eu vou prescrever então, Igor, de proteínas para o emagrecimento do meu paciente? Né? Quanto que eu vou prescrever? Existe um embasamento para você prescrever esses valores de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo. Tudo bem? Só que, a partir dessa série de benefícios, de uma alta ingestão proteica, né? Redução do catabolismo muscular, aumento do efeito sacetogênico, aumento da termogênese, relacionado ao efeito térmico dos alimentos, que no longo prazo pode auxiliar no emagrecimento. Redução da lipogênese a partir desse superávit proveniente de proteínas. Então, a partir dessa série de benefícios, pode ser interessante uma prescrição maior de proteínas para esses pacientes. Né? E a gente já viu que existe uma segurança de 2,5 a 3,5 em indivíduos saudáveis. Então, esse também é um norte para nós seguirmos. Né? Eu falo muito sobre benefícios de proteínas e aqui eu estou mostrando a linha de raciocínio por trás disso. Tá? Então, é uma possibilidade. Obviamente, é muito mais difícil você alcançar, através de um cálculo dietético, 3,5 gramas de proteína por quilo. Dificilmente você vai conseguir isso. Mas, pelo menos, realizar uma prescrição de 2,5, acima de 2, já apresenta uma série de benefícios para o seu paciente que quer emagrecer, beleza? E para isso, né, muitas vezes você vai precisar de um suplemento de proteínas em pó. Aqui eu reforço os avisos para você se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Deixa o like no vídeo, caso você ainda não tenha feito isso, beleza? Esse é o momento para você se inscrever lá na lista de e-mail. Se inscreve na lista de e-mail, que dessa forma você vai ser notificado sobre as próximas aulas ao vivo quando elas estiverem começando, beleza? Se você quiser fazer parte da comunidade online Escola da Nutrição Esportiva, as vagas não estão abertas nesse momento, mas você pode se inscrever na lista de espera também no link da descrição desse vídeo.